Ó, informe a todos que iniciar gravação e transcrição iniciado por você. Informe a todos que eles estão sendo incluídos. Política de privacidade. Então vocês estão sabendo, né? Está todo mundo sendo gravado aí. Boa tarde, desculpa pelo atraso, tá? Tá Olá, ótimo, viva. Mariana. Problema nenhum. Ainda estamos nesta fase de tentar resolver os problemas tecnológicos. Paulo, mandei em Oi. PDF, tá? Ah, tá. Peraí, deixa eu. Ah, não, o PDF eu já tenho. Aí eu, Não, mas eu mandei. Bom, tudo bem, mandei de novo. Tá por último aí, fica mais fácil para você olhar. Ó, então eu vou ver se eu consigo compartilhar, porque o problema é que o seu PDF, eu vou ver se eu consigo reduzir a uma página só. Peraí. Não deu. Porque o seu PDF tem um slide ao lado do outro, né? Eu vou Esse ver, outro que eu vou esse outro que eu mandei, compartilhar para a gente ver como é que fica, se vai dar certo, tá? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. eu posso mudar a configuração, quer? É capaz de demorar. Vamos ver como é que fica aqui. Aí a gente. Pronto, estão vendo aí? Tá legível? Ah, sim, está. Ah, beleza. Então, à medida que o Robson for pedindo, eu vou passando a página para baixo, né? Tudo bem? Tudo bem, pode começar. Desculpa aí, não estava tendo problema em outras apresentações, mas deu aí. Bom, boa tarde para todos, obrigado pela presença. Glauber sempre me deu complicações. Eu não sabia quem era Glauber direito e resolvia falar do Glauber, dos filmes que eu não gostava do Glauber. E é claro que eu sempre tinha um opositor lá para poder, né? A Sônia Viegas me alertou, olha, você tem que olhar um outro lado do Glauber. E há muitos anos atrás, né? Sônia Viegas foi minha professora na UFMG. E E uma vez eu falei assim, eu vou ter que estudar Glauber com maior paciência. Aí fiz um projeto aí, isso é um capítulo de um livro, mandei um capítulo de um livro para vocês, que é o do Glauber, né, que eu penso em publicar uma coletânea de artigos. Primeiro eu vou começar a falar sobre essa gravura que eu deixei aí no início, né, o famoso Os Três Macacos, né? Interessante que eu tentei colocar assim paralelamente. Então repare que o que está tampando, o macaquinho que está tampando o ouvido, o Glauber está abrindo. O que está tampando os olhos, o Glauber quer ver. E quem está com a boca fechada, e aí esse símbolo aí que é contestado, que é discutível, né? É porque o Glauber escutava tudo, prestava atenção em tudo, olhava para tudo e falava. Então, se isso aí era um princípio, né, para evitar, para manter a paz, o que o Glauber não teve na vida dele foi paz. A vida dele é tumultuada, complicada. E aí eu vou falar, o meu índice está aí do lado, estou na página 2, né? Vou falar sobre cinema e cinema novo, para depois falar do Glauber Família, e aí vocês entenderem um pouco mais do Glauber pessoa, para entender o Glauber artista e a sua obra e o pensamento dele. Então eu vou começar aí falando sobre, não sei se está dando para vocês verem tudo, deixa eu ver se eu diminuo aqui, porque eu estou perdendo agora. O cinema. Eu resolvi colocar três conceitos de cinemas como preliminar, só para poder ter uma ideia de uma coisa. Olha, o cinema é uma expressão artística, primeiro conceito, e um meio de entretenimento popular que combina imagens em movimento e som para contar histórias. Tá. O cinema envolve várias etapas, criação do roteiro, cenário, filmagens, edição, tal, tal, formando uma indústria complexa. Eu separo uma palavra aí, entretenimento. A história do cinema é muito interessante. Era um produto para ser vendido. Você vendia o cinematógrafo, e vendia alguns filmes, ensinava as pessoas a filmar e projetava. Depois ele começou a ser usado, né, como expressão artística. Depois
como propaganda política, né? Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, todos fizeram filmes nacionalistas. Algumas instituições, os militares faziam filmes sobre o exército deles. Então, o cinema foi usado para muitas coisas. Mas esse é um conceito aí a partir de 1920. O segundo conceito é interessante para fazer essa comparação. Cinema é arte, é uma arte também técnica, aí tem a ver com suas tecnologias. De gravar, projetar imagens em movimento, criando ilusão de vida, acentua isso aí, criando ilusão de vida, e também a indústria e a sala. Pode apresentar histórias, obras estéticas, narrativas, servindo de uma forma de expressão cultural, né? Até mesmo como reflexão social. Aí já tem uma evolução do conceito de cinema. Olha, gente, eu tinha 10 conceitos. Eu fui graduando todos eles, e aí eu falei assim, poxa, vou ter que. Eu quero parar no Glauber. Aí eu quero comparar para vocês a qualidade das definições, e olha o que o Glauber fala. Pergunta para o Glauber, o que é cinema? Ó, cinema é uma ferramenta, né? Como a pintura, como a arquitetura, como a música. É uma ferramenta essencial para vivermos. Mas o cinema é interessante porque ele é uma denúncia, serve como denúncia social e política. É um veículo para a modernização da cultura brasileira. Olha bem, ele já não está pensando em expressar a cultura, ele já está querendo mudar a cultura brasileira. E uma forma de superar o subdesenvolvimento. Reparem, ele está querendo resolver os problemas políticos, educacionais e institucionais com o cinema, né? Através, por meio de uma estética da forma. São palavras dele. Então ele defendia um cinema engajado. Para ele, cinema é engajamento. Se você for fazer cinema, você tem que estar com o propósito de dizer a verdade e falar a realidade, e criticamente. Tá bom? Esse conceito de Glauber Rocha, ele vai aparecer no final dos anos 50 e início de 60. Ele não é o iniciador do cinema novo, que é uma vanguarda. Tivemos várias vanguardas. Aí eu passo para o quarto slide. As vanguardas são esses movimentos que ficam mudando assim as características do cinema. Olha, tivemos o expressionismo alemão, o surrealismo, cada um tinha uma tendência. O expressionismo alemão, aquelas obras exageradas, né? O surrealismo, aquela coisa onírica, anti-cinema até, e o impressionismo, o dadaísmo, Nouvelle Vague, que vai impressionar muito o Glauber, a nova Hollywood, o neorrealismo italiano, que é importante. O neorrealismo despertou o Glauber para uma coisa fundamental, foi porque pós-Segunda Guerra Mundial, a Itália, não sei se sabe, a Itália, os estúdios de cinema da Itália eram maiores do que de Hollywood. Se fosse falar de um centro de cinema, era França e Itália, né? Mas aí a Itália foi destruída, muito destruída no final da Segunda Guerra Mundial, e ele teve que fazer o cinema em condições precárias que o Brasil tinha naquela época para fazer cinema. Então é por isso que o Glauber vai beber muito da fonte do neorrealismo, na verdade o cinema novo. A nova Hollywood corresponde, porque o cinema dos Estados Unidos a partir de 1940 estava decadente. Histórias terríveis, mal contadas, muita repetição, muita colagem. Então apareceu um novo cinema. E essa nova Hollywood vai beber da fonte do neorrealismo, da Nouvelle Vague, e por incrível que pareça, é a minha opinião, é do cinema novo também. Eles aprenderam muito aí. Mas por que você está contando tudo isso? Então, por favor, Paulo, passa um pouquinho para cima, cinema novo. Aí, primeiro, como eu disse, influência do neorrealismo e da Nouvelle Vague, começou a aparecer um tipo de cinema que o Glauber vai se apropriar, que é um cinema que quer contar algo de novo, né? Ele está cansado das fantasias. O cinema novo não começa com Glauber, né? Você tem aí vários filmes, Vidas Secas, claro, tem obras de Glauber, né? Tem Favela 5, Os Mendigos, tem vários filmes que estão retratando a miséria, a realidade. É o neorrealismo, esse neorrealismo que os brasileiros, os cineastas brasileiros estavam fazendo. Agora, o Glauber
ele vai fazer uma coisa diferente. Eu tenho, só repetindo, eu preciso falar desse cinema para poder entender o Glauber. Ele não quer mais simplesmente o neorrealismo. Ele quer o neorrealismo e mais Brasil. Então, como o cinema, ele pensava, é voz e imagem de uma cultura, é voz e pessoas, né? Voz e imagem, ele é voz e pessoas. Eu quero mostrar o Brasil como ele é, porque esses filmes que estão aparecendo aí, mostrando mulheres bonitas na praia, romances, muitas, aqueles aquela moralidade brasileira dos anos 40 e tal, eles dizem, não, eu quero mostrar outras coisas, eu quero mostrar o Nordeste, a pobreza, a fome que está no Nordeste, quero mostrar as favelas, eu quero mostrar as dificuldades do povo brasileiro. É isso que é o nosso realismo. Então, o Glauber começa a impulsionar esse tipo de cinema, que vai ser chamado de cinema novo, né? Ele vê isso como um cinema, é uma vanguarda, né? É uma corrente que está se expressando de uma forma característica de ajudar o Brasil, né? Como diz Darcy Ribeiro no funeral, é um gênio e que amava o Brasil mais do que tudo, né? Ah, vou falar agora um pouquinho do Glauber, do lado direito aqui do slide, é uma frase que está entre aspas. Assim como a gente que tem medo do novo, a gente que tem medo do antigo. Aí o discurso dele é sempre assim: eu defenderei até a morte o novo por causa do antigo e até a vida o antigo por causa do novo. O antigo que foi novo é tão novo como o mais novo, novo. O que é preciso é saber discerni-lo em meio das velhacas velharias que nos impingiram durante tanto tempo. A questão do Glauber é que ele vê que tanto a palavra pode ser distorcida, como a imagem pode ser distorcida. E ele estava vendo um cinema para agradar a indústria cultural, um cinema para vender mais, um cinema de entretenimento. Então ele quer acabar. Vamos fazer assim, vamos ser realistas mesmo, e do Brasil. Vamos mostrar as pessoas feias, as pessoas doentes, as pessoas, os mendigos. Vamos mostrar todas essas coisas. Esse vai ser o novo cinema do Brasil. E essa é a bandeira que ele levanta, né? Leio aí, ele tem uma frase que eu acho interessante, está entre aspas aí na gentrificação da violência, né? Que adianta dar um brinquedo de Natal ao filho do pobre pescador, se no dia seguinte ele disputa um bolo de feijão juntamente com os cachorros esfaimados de beira-mar. É necessário, isso sim, dar consciência desta miséria e talvez acentuá-la o mais possível. Como se acua um gato num beco. Bom, cuidado com os gatos. Ou seja, ele está falando assim: nós temos que entrar e parar com essa hipocrisia de ficar só mostrando o bonito da sociedade brasileira. E é melhor trabalharmos outras coisas para realmente acabar com a miséria, né? O discurso dele assim da miserabilidade, né? Então, essa é a teoria grauberiana do cinema novo. Era preciso que os filmes fossem violentos. E eu vou pedir licença aí na hora, porque eu vou ter que defender a palavra violência no sentido glauberiano. Ele prega a violência como uma atitude quanto a essa estética colonizadora, né? Então, para ele, tem que mostrar assim. Só assim seria possível despertar o espectador de sua inércia fundamental. Esse é o Glauber do cinema novo. Agora, como é que ele vai surgir? Aí eu volto para a família dele, no ponto 2, onde o Glauber, preciso te falar. Glauber nasceu em Vitória da Conquista, Bahia, 1939. Seu pai, Adamastor, apesar de estar escrito aqui, eu vou ficar um pouco livre para falar, tá bom? Mas vou seguir a sequência. O Adamastor, um pai, um engenheiro, mas que fazia obras, por incrível que pareça, é justamente a estrada Rio-Salvador, Rio-Bahia. Ele estava na construção dessa estrada, mas ele vai sofrer um acidente e vai ficar impossibilitado de exercer a profissão de engenheiro. Então ele vai ter uma outra atividade, mas acaba que não contribui muito financeiramente. A mãe de Glauber, Lúcia Mendes de Andrada Rocha, já vem de uma família de agropecuaristas, família rica, né?
Então, é a mãe de Glauber que vai sustentar a família. E o Glauber vai frequentar uma escola americana, em Vitória da Conquista, onde ele nasceu. Por falar nisso, ele toma pavor de americanos, já na própria escola, e não gosta de inglês, né? A sua infância fica dividida entre gibis, filmes de bang bang. A mãe, Dona Lúcia, é presbiteriana, o pai é católico. Então, ele negociava com os dois pais. Mamãe, eu vou lá na reunião da sua igreja se você deixar eu assistir Bang Bang, se você comprou os gibis. Então, ele já era um negociador desde pequenininho e a mãe fazia isso. O pai gostava de sair com ele, passeava com ele. E o Glauber teve, nessas passeios com o pai, antes do acidente, ele viu cenas de violência, ele viu cenas de fome que ele nunca esqueceu. Então, é um menino que, com seus 5, 6 anos, presenciou mortes de brigas de família, né? As famílias eram muito violentas naquela região, o policiamento não era uma coisa, a segurança não era uma coisa que se compara a de hoje, apesar de ser falho. Então, ele teve assim, experiências traumáticas de violência, de fome. A mãe resolve ir para Salvador, compra um prédio enorme, desse prédio ela faz uma pensão de 3 andares. O Glauber vai para o colégio, um colégio presbiteriano, né? O avô se aproveitou disso, porque o avô queria fazer de Glauber Rocha, olha que interessante, um pastor. E o Glauber Rocha gostava das comunicações pastorais lá. Então, é um menino que está tendo vários tipos de experiência com essa família. É muito importante entender isso. É preciso entender quem que é o doidão que vai aparecer no final dessa apresentação. Ele vai para a Faculdade de Direito, na Universidade da Bahia, na época, em 1957. Não se dá bem, não faz nem o primeiro ano. Tenta se deslocar para o curso de filosofia, pelo menos para ter um diploma. Foi interessante isso. Não, pelo menos o pai queria que ele fizesse engenharia. A mãe queria que ele fizesse também engenharia. E ele optou por fazer teatro, né? Ele foi para a escola de direito, mas a turma dele era do teatro, a turma dele eram de artistas. Então a pensão da mãe dele ficava cheia de pessoas da faculdade. E só tem que ele, como a mãe dele gostava muito de letras, a mãe dele era. Eu tenho uma página só sobre a mãe dele. Fez ele ler vários livros de literatura. E ele se apaixonou pela literatura brasileira. E com a literatura brasileira, ele passou a conhecer muito bem o Brasil. É interessante isso, o conhecimento de história do Brasil pela literatura, você sabe que é possível. E aí, ele sabia muito de história do Brasil, muito de literatura brasileira e de cinema. Só tem que a turma dele, ele foi arranjando espaço na turma dele para trabalhar em jornais, escrevia razoavelmente bem. Então, ele vai trabalhar em vários jornais. Vai trabalhar, eu não vou citar todos os jornais, não, mas quase todo o slide da direita aí são de jornais. Passou por vários jornais, chegou até a trabalhar em rádio, começou a comentar filmes. Os comentários deles eram francos, né? Ele começou a fazer peças teatrais, encenou peças teatrais, gostava muito do estilo do Brecht, alemão, teatrólogo, lia filosofia como um doido, leu bastante Foucault. Eu até desconfiei do Deleuze quando eu vi isso no livro, porque o Deleuze, naqueles anos, ele estava começando a aparecer. Por volta de 1950, 1960, é que tá sendo apresentado o Deleuze para a Europa, né? Bom, mas isso aí é uma outra história. Então, a juventude dele ele é uma pessoa culta, no sentido de saber muito, tem muito conhecimento, principalmente do Brasil, de ter facilidade para escrever, desenvoltura como crítico, sabia falar a verdade, agradava, suas resenhas agradavam, suas críticas agradavam. Então ele foi se projetando, até que começa a trabalhar no suplemento dominical do Jornal do Brasil, que eu cheguei até a acompanhar. Não sou tão velho assim, não, mas o Jornal do Brasil tem um suplemento literário que eu adorava ler, que tinha tudo sobre artes. Então ele chegou a trabalhar de Salvador e trabalhou no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Por favor, Paulo, mais para cima agora.
Vou falar sobre o artista e a obra. Mas, aí tá bom. O, o Glauber, você vai pensar, ele é um cineasta? Não, ele escreveu mais de 22 livros, vários artigos, poemas, né? Tem muitas obras sobre Glauber. Então, ele começa a fazer filme. Ele faz um filme, O Pátio, né? Por volta de entre 1957 é o período que ele começa a fazer filme, O Pátio, Cruz na Praça, A Ruanda. Mas ele já começa a escandalizar com os filmes dele, porque ele é uma pessoa que não se ajusta às hipocrisias. Então, por exemplo, eu fui assistir O Pátio, eu detestei, né? É uma mistura de Eisenstein, um filme mudo, né? Um curta-metragem mudo, que tem a ver com a impotência sexual e parece até brincadeira de criança. Bom, eu não posso julgar esse filme, não. Eu prometi que não ia falar nada, mas acabei falando. Eu não gostava desses, desses curtas que eu consegui ver, eu não gostei de quase nenhum. Até que ele fez um filme chamado Barra Vento. Aí ele demonstrou uma certa aptidão para poder dirigir filmes. Então, a partir de Barra Vento, ele começa a ter uma certa projeção, uma liderança. Ele vai para o Rio de Janeiro. Antes disso, o cineasta italiano Roberto Rossellini entra em contato, vai para Salvador, Rossellini, famoso cineasta italiano, vai conversar. Ele conversa com Godard, ele conversa com vários outros. Ele tem um intercâmbio internacional, depois, principalmente de um dos filmes dele, chamado O Diabo. Nossa, tá até. Só está faltando aqui o nome, O Deus Diabo e o na Diabo Terra. na Terra do Sol? Isso. Depois desse filme, aí todos os cineastas internacionais queriam conhecer quem é esse cara aí, Glauber Rocha e tal, né? O Glauber Rocha começa a se conectar de forma profunda com o cinema brasileiro, né? E largou os estudos, então é um autodidata. E outra coisa, os livros que ele escreve, por exemplo, eu só consegui ler A Revolução do Cinema Novo, né, do Glauber Rocha. Mas eu já li pela metade um outro, e os outros são muito mal escritos, parece que juntaram um punhado de artigos dele e não estava tão agradável de ler, não. Mas eu queria, com esse esquema aí à direita, falar quem que é o Glauber, né? Olha, ele não assujeita. Estou pegando uma frase que é de Foucault, mas que aparece num dos livros que fazem um comentário sobre ele. Ele não se assujeita. Pode levar isso literalmente ao pé da letra. Pode levar isso. Mas se subjetiva. Então é por isso que ele é um grande criador de alegorias. Todos os filmes dele têm alegorias. Agora, personalidade, ele tem uma vitalidade anárquica. Ele é autodestrutivo, ele é inteutivo e uso de drogas, tá bom? Muita gente passou maus bocados com Glauber Rocha quando ele estava drogado. Tem a cena que o Baldo conta sobre quando Jorge Amado estava na casa do Baldo e o Glauber estava lá, fumando o cigarrinho dele. E aí quis conversar, fazer o Jorge Amado, experimentar um pouquinho de maconha. Mas lá na frente, ele vai estar com LSD. Então, infelizmente. Ele é um grande criador de palavras novas, né? Esse Eustória, ele vai escrever estética de uma forma diferente. Ele tem uma tendência a criar palavras diferentes, porque ele acha que precisa de uma nova linguagem para falar aquilo que ele quer falar. Então, ele já está sentindo uma necessidade de falar algo mais profundo. Então, aparece nisso. Como cineasta, mais de 10 filmes. Tem muito mais de 10 filmes. É porque, às vezes, ele chamava o Carvana. O Carvana foi chamado para fazer um filme, fez um filme. Aí depois o Carvana apareceu. E aí, como é que foi o filme? Ah, joguei fora, não gostei muito desse filme, não. E mandou para o lixo um filme. Eu estou falando de uma pessoa totalmente sem controle nesses aspectos. Ele tem uma preocupação, ele é considerado um gênio, tá bom? Conversar com ele é, é, é uma aula. Se você vê as palestras dele, os diálogos dele são bem interessantes. Mas mais de 10 filmes, mas uns 10 é que aparecem aí. Filmes que ele perdeu, filmes que sumiram. Então, e
E como cineasta, ele está sempre preocupado em refletir sobre a pobreza, a miséria e as diversidades do brasileiro, da tipologia brasileira. Com isso, ele adquire uma projeção internacional. Ele começa a mostrar o Brasil. Como político, ajudou a pensar o Brasil. Gênio, cheio de polêmicas, briga. Vou só mais uma característica do Glauber, porque eu estou falando agora dessa pessoa que veio daquela família do Vitória da Conquista e que teve um pai católico, uma mãe presbiteriana, mas que já era rebelde desse jeito. Ele tinha brigas. E outra coisa, ele não era valente só com as palavras. Ele tinha a valentia de entrar na briga, na porrada. Então, muitas discórdias. Tem gente que não suportava, são poucos que não tem gente que fugia dele, né? Olha essa palavra, Glauber não debatia e discutia, mas pregava, né? Isso aí é um cineasta que falou isso, é o Nelson Pereira dos Santos. Olha, não dá para conversar com o Glauber, não dá para discutir com o Glauber. O negócio dele fica pregando aqui, igual um pastor. Então, o Glauber é uma pessoa totalmente diferente. Estou falando dessas coisas todas para falar da pessoa, para depois falar da obra. Mais para frente, agora, pode subir. Eu vou tentar mostrar onde está o pensamento do Glauber, né? O Glauber, ele queria transformar o mundo. Brasil, né? Transformar. Eu acho que ele deve ter adquirido uma certa compaixão quando criança de ver a violência e de ver a pobreza, sabe? Mas ele entendia aquela violência. Então, eu não estou falando de uma violência gratuita, não. A violência que ele viu foram de atritos entre fazendeiros, entre empregados, né? Então, ele queria transformar, revolucionar, nunca se limitar, e buscou uma filosofia que eu vou chamar de filosofia transgressora. E a arte dele é descolonial, é uma arte que vai lutar pela liberdade, pela identidade cultural do Brasil. Depois ele vai ampliar isso, ele vai falar que é uma descontinental, tricontinental, descolonial, tricontinental, ou seja, para a Ásia, para a África e para a América do Sul. A política dele teria que ser ativista, desvelar questões sociopolíticas. E a dialética dele, ou seja, o plano de discussão dele é ser humano e sociedade. Sociedade, as diferenças, e o ser humano. Então, aquela questão, olha, essa criança aqui, eu estou dando um brinquedo para ela, mas e amanhã? Né? Amanhã. Então, a sociedade vai ver, num plano, alguém doando, né? Vê lá, vem uma semana de Natal e as crianças ganham presente. E depois ficam sem educação, sem produtos de higiene, sem escola. Quer dizer, a sociedade e o ser humano, essa incompatibilidade. O banditismo e o capitalismo, ele nivela o capitalismo ao banditismo, né? Outro dia eu conversei com um amigo meu que mora lá no bairro Ouro Preto, Paulo sabe onde que é. Ele falou assim: e aí, né? Tá tendo muito assalto por aqui? Não, todo dia tem assalto. Todo dia tem assalto. Eu vou ali na padaria, sou assaltado, pão tá caro. Eu vou ali na farmácia, sou assaltado, remédio tá caro. Quer dizer, o capitalismo é uma espécie de banditismo, é uma exploração. Ele faz essas discussões. Outra coisa ele quer a pessoa original, criativa, liberta, né? E não o erudito. Então, ele valoriza isso. E ele identificava os criativos, né? E quando encontrava o erudito, ele avacalhava. Olha, ele ofendia, né? Quando ele não gostava de uma pessoa, ele ofendia. É um sem educação. Falta essa elegância para ele, né? Política e estética. Era interessante que ele queria tirar a estética da política, mas também queria tirar a política da estética. Então, ele está querendo separar, não é bem separar as coisas, mas é não deixar ser levado para os dois caminhos, né? A questão do ódio e violência é a coisa que eu mais tento trabalhar, sabe? Porque ele não é contra o uso da violência, não, na luta dos direitos. Então, ele é um guevarista, tá? Che Guevara. Che Guevara, até quando ele estava morrendo, uns 3 dias antes, ele até lembrou: tô com 42 anos, vou morrer mesmo. Guevara morreu com 30 e tantos, né? Ele falou uma coisa desse tipo. E a questão da metrópole e da colônia, né, dos incentivos. As principais reflexões dele, mais uma coisa inédita,
quer dizer, que eu acho, né? Porque eu não vejo isso com facilidade, é que o pensamento dele, as reflexões que ele faz, ele está defendendo uma desrazão para a filosofia revolucionária. Uma desrazão, aí você fica pensando, mas peraí, nós não usamos, não é a racionalidade? É porque a racionalidade está impregnada do discurso do colonizador. Então, ele está querendo dar uma outra opção. Muita gente deve ter pensado aí, a escola de Frankfurt, tá, né? Mas desrazão é a não razão, né? O que ele está querendo colocar é uma razão não conservadora. Então, mas ele não consegue fazer isso porque ele está dentro de um contexto muito forte. Então, ele vai falar assim, vamos desalienar, descolonizar, de uma forma assim totalmente irracional, que aí você pode identificar isso como um transe, né? Porque ele está sugerindo um movimento do inconsciente para o consciente, né? Do sono para o despertar, do êxtase para a lucidez. Por quê? Quando nós estamos, maior parte do dia, ligado no piloto automático, e nós ficamos fazendo coisas racionais, e não sabemos que somos totalmente condicionados a fazer certas coisas. Então, ele diz assim, poxa, para parar, para transformar a realidade brasileira, eu preciso de uma transformação integral. E duvidar, há um ceticismo dele, que eu coloco no texto maior, que eu já apresentei, mandei para vocês, e ele quer transformar integralmente o homem, mas para isso ele tem que desracionalizá-lo dessa razão conservadora que a escola de Frankfurt vai falar de razão instrumental, que é a razão que não está preocupado com a ética, com os fins, né? Então ele pensa nisso. Ele quer gerar uma consciência crítica sobre a realidade social, política e econômica, mas para isso ele tem que desmontar o Brasil nos seus condicionamentos mais enraizados. E ele só não sabia que a luta era brava demais, né? E ele vai a fundo. Olha essa expressão no pensamento dele. 4. O povo não existe. Uma das reflexões. O povo não existe. É um mito literário e ideológico. Olha, é interessante ver essa qualidade de observação que ele tem. Porque quando a gente fala o povo, nós já estamos nos auto-enganando, né? Por quê? Cai num campo abstrato, num campo subjetivo. Nós nos desapegamos da realidade, nós perdemos um pouco essa questão maior, que é a vivência das situações. Então, se o povo precisa de mais saúde, o discurso é totalmente vazio. Se o Globo escutar uma coisa dessa, ele vai assim, ô, panaca, o que você está falando? Você não acabou de falar nada, né? Então, esse mito literário, esse mito ideológico, eu vou falar até lá na frente, causou mais derrame de sangue, mais derrame de sangue do que lutas entre países aí, né? E aí o cinema de Hollywood, para ele é uma superestrutura ideológica do capitalismo. É interessante quando ele vai visitar vários países. Ele gosta de viajar. Esse negócio de passear é com ele. Antes da morte ele estava em Sintra, em Portugal. E aí está quase morrendo. O pessoal resolve trazê-lo de volta de avião. E quando ele chega aqui ele vai morrer. Mas de Portugal ele estava em Cannes, onde o filme dele foi ridicularizado. Ele brigou com Louis Malle, que é uma autoridade do cinema. Então, ele brigava, quando a gente é com peixe grande, ele não brigava com peixe pequeno. Então, ele vai falar isso. Olha, vocês foram patrocinados pelo capitalismo. Esse filme que ganhou aí, que eu perdi, não sei o quê. Então, mas só tem que ele usa uma linguagem, continuando aqui, que tenta condensar as ideias. Então, ele usa uma linguagem ideográfica, ideogramática, mítica, simbólica. Ele passa a ser incompreensível. Até um comentário que eu coloquei no texto, né? O Karl Marx escreveu um belíssimo livro. Lá no Rio de Janeiro, eu acabei fazendo um curso do Capital, do Karl Marx, uma professora da Federal do Rio de Janeiro. Que livro interessante. Mas que livro difícil de ler. Que livro difícil de ler. Até que alguém falou assim, Robson, começa no capítulo 6. Eu peguei o primeiro volume do Karl Marx e fui ler o capítulo 6. Quando eu li o capítulo 6, eu apaixonei e me acostumei com as palavras de Karl Marx.
Aí eu voltei, fui lá pro capítulo 1, mas eu li o capítulo 6, que eu não esqueço até hoje, que tem a ver com as crianças, com o trabalho escravo, extenuante, etc. Então ele tem um cinema ideográfico, condensado de ideias. Que pena que eu ia passar um vídeo, né? É, do lado direito seria um vídeo, mas eu posso fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês, está no YouTube. Eu tirei eu tenho um filme chamado Glauber, o filme Labirinto do Brasil. É um filme de 1 hora e meia. Mas a última cena tem duas cenas, a cena da morte e a cena que ele fala aí, essa hora aí, ele vai falar que ele é um filósofo. Ele vai falar assim, por que que eu não sou um filósofo? Sou um filósofo. E ele fala por que que ele é um filósofo. Você me desculpe, eu posso deixar o link para vocês. Mas ele está falando como filósofo, mas ele detesta filósofo acadêmico. Ele detesta filósofo profissional. Como é que ele chama? Está no meu texto lá. Ele chama esses filósofos de. Ele coloca uma expressão bem jocosa. Nenhum filósofo vai gostar de escutar isso, não. São as pessoas que acabam com a filosofia, sabe? Então ele tem uma visão diferente de filosofia. Eu concordei com todas essas ideias desse pensamento dele. Vou falar de 2 manifestos e vou resumi-los aqui para frente. Pode subir, Paulo, por gentileza. É, Bom, 22 livros. Eu li 4. De um desses livros tem 2 capítulos. Um chama-se A Estética da Fome, a outra é A Estética do Sonho. Está o resuminho aí da Estética da Fome e da Estética do Sonho. A Estética da Fome, ele estava em Gênova. Pelo jeito, ele estava em Gênova. É porque a letra aqui fica pequenininha para mim, porque o meu é um laptop. Então, ele estava em Gênova e tem uma palestra. Todo mundo queria conhecer Glauber Rocha, tá bom? Glauber Rocha era a personalidade mais importante do Brasil nos anos 60. Tá? Fala de um artista internacional. Bom, não vou dar exemplo, não, porque os tão famosos aí vão ter um determinado tipo de gênero que não me agrada. Mas ele era o top do Brasil naquela época. Então, ele é solicitado para dar palestra. Então, ele vai dar uma palestra na Itália, na França. Então, baseado nesses manifestos, e ele escreveu 4 páginas, fácil de ler, né? A Estética da Fome, de 1965. Ele gostava de escrever com essas palavras assim, estética da fome. Ele escrevia desse jeito, ó, estética, né? No meu texto eu evitei colocar essas palavras, mas ele fica mudando tudo, tá? Aquele história é história, porque é aquela escrita de si, né? E a questão da interpretação. Então, a história que ele vai inventar. Ele não está preocupado com aquela história factual, não. Tanto é que um dos livros dele eu fiquei pensando que fui enganado, eu pensei, é um livro que vai falar de Guimarães Rosa, que legal, quero ver o Glauber Rocha falar de Guimarães Rosa. Não, Guimarães Rosa é um personagem que ele inventou, que é parecido com Guimarães Rosa e que fica lá trabalhando. E que ele faz o que ele quer, que é uma ficção, né? Então, eu vou, eu vou ler algumas coisas aqui que são interessantes da estética da fome aí do lado direito. No item 1, ele começa justamente assim. Proponho discutir a situação das relações da cultura brasileira com a cultura europeia. Tá aí o confronto, né? É a questão da descolonialidade, né? É, Fala que o mundo não consegue se comunicar, se entender. Nós pegamos essas heranças tardias do mundo civilizado que se aplicam a nós, mas elas estão totalmente, não fazem nem bem nem mal para nós, são totalmente alheios a isso, né? Ele vai falar dos condicionamentos econômicos e políticos que levam ao raquitismo filosófico e à impotência, né? Ele coloca a culpa do raquitismo filosófico justamente o modelo de colonização que nós temos até hoje, né? Até hoje. É, e vai falar dos desencontros da cultura europeia e da cultura brasileira, que fica bem mais claro lá. No item 6, aí sim a palavra que eu queria lembrar, a monstruosidade universitária. Ele vai falar que esse pessoal aí que fica se aprofundando em determinado filósofo tal, e fala tudo, né? E aí vem as revistas que só dão valor
para quem é da academia. Os concursos que só aceitam concursos da academia, né? Então, para ele, esse mundo universitário é monstruoso, né? E é uma desqualificação da cultura brasileira. A cultura brasileira não entra na universidade, filosoficamente, para ser discutida, por causa dessa rede, né? É a crítica do Glauber Rocha, dessa rede que trava, né? Que condiciona. E aí ele vai passar, porque vocês devem estar achando interessante, fome, né? Estética da fome, estética do sonho. Vamos lá, para a estética da fome primeiro. A nossa originalidade é nossa fome, nossa maior miséria. E é que essa fome, sendo entendida, sendo sentida, não é compreendida. Aí, Paulo, eu vou dar um pulo bem grande e vou lá para mapa, um mapa mental, certo? Estética da fome. Aí, eu vou passar para aí. Porque tudo que está escrito ali vocês vão encontrar no meu texto. Mas eu acho que eu preciso de alertar na leitura, já que eu tenho 6 anos que eu estou com o Glauber. O Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro gosta do Glauber. Chama ele de, com licença da expressão, está sendo gravada, né? Mas eu assumo. Porra louca, né? Nem todo mundo aguentava o Glauber. Mas eu preciso dar uns alertas. O que é essa tal da fome? Vamos lá, eu peguei e estou tentando destrinchar isso. Então, esse foi o primeiro esquema que eu fiz de anos atrás. Fome é uma necessidade. Você tem uma sensação, né? É um aviso, estou em desequilíbrio, né? É um desequilíbrio fisiológico, que causa atrapalho emocional, o intelectual, mas esse desequilíbrio vai procurar uma saciedade. Só tem que esse desequilíbrio é crônico. A fome está lá, a fome bate na porta todo dia, né? E outra coisa, e se eu não quiser saciar a minha fome, é uma questão de vida ou morte. A palavra fome, então, ela tem aí uma força muito grande. Fome era o nome do Brasil. Fome era o nome do Brasil. Então, primeiro temos que voltar aos anos 60 e 70. O mapa da fome, se você for olhar as estatísticas do IBGE, que não tinham naquela época, né? Se tivesse, se você for olhar, o que predominava, né? Acho que não é à toa que o Lula, que veio do Nordeste, deve conhecer muitas histórias da fome. E daí essa obsessão do Lula de acabar com a fome, de zerar a fome, né? Bom, mas eu vou passar para o sentido intelectual. Porque essa fome é uma falta de. É um desequilíbrio. É uma, é uma necessidade. Tá bom. Só tem que ele vai levar isso para o sentido alegórico. Como eu já disse para vocês, ele gosta muito de usar isso, fundir o mito com a dialética e tal. E aí, nesse sentido intelectual, é que nós temos que entender a fome. As causas da fome é a pobreza, tá? Os conflitos, tá? Mas esse condicionamento econômico, político, intelectual fica totalmente regrado. Você vai matar sua fome se você se empregar, se você se escravizar, se você aceitar um trabalho. Então, aparecem muitas injustiças, né? De forma inconsciente. Porque, gente, a palavra fome aqui não é só o alimento, não. É o alimento por questão física, mas também tem a ver com o alimento emocional, é o alimento intelectual. É um tipo de fome que eu entendo, estou interpretando desse jeito. Então, inconscientemente, nós admitimos essa fome, né? Começamos a conviver com ela e aí começamos a ficar impotentes. Ah, uma esterilidade. Aí que vem o raquitismo filosófico. E essa miserabilidade, um povo subdesenvolvido. Um condicionamento econômico, político e intelectual que gera injustiças. Injustiças que castram autores, né? Injustiças que vão castrar nos transformar em seres humanos menores. Então, nos submetemos a um trabalho porque não queremos ver a fome. Queremos ter uma casa. Fome de casa, tá bom, gente? Fome de habitação, fome de transporte, fome. É fome. É essa fome aí. E aí é que tem que ser entendido. Ele vai pegar essa questão, essa interpretação alegórica, intelectual, com a palavra fome, e vai transformar, vai falar assim: olha, pintura, teatro, artes, dança. Para com isso. Para de ficar imitando a pintura europeia.
para de ficar imitando o teatro alemão, para de ficar imitando a dança americana. Vamos nos transformar. Por isso que a fome gera tantos conflitos. Violência para transformar. Tem a violência que chega a um nível insuportável. A criminalidade está se organizando, tá bom? Isso aí é um outro aspecto da sociedade brasileira. Eu estou falando daquela violência que acontecia, que ele achava natural. Né? Uns slides atrás eu falo. Essa fome vem dessa pobreza. Então, ele acha normal essa violência, né? Essa reação. Né? E aí ele quer confrontar a cultura brasileira com a civilizada para chegar a ter um conhecimento real do que é o Brasil. É um Brasil fingido, época de Glauber Rocha. Eu não acho que mudou muita coisa. E queria fazer isso com o cinema novo, tá bom? Então, vale a pena o manifesto, são 4 páginas, não é muito bem escrito, não tem boa pontuação, mas vale a pena. A estética do sonho é outra. Aí eu também estou desenvolvendo aqui agora, porque é mais um texto de 4 páginas, mais ou menos, ou 3 páginas e meia. E aí eu estou catando aqui para poder significar melhor a palavra sonho e aí a gente desenvolver a ideia do pensamento filosófico de Glauber. O sonho quando a gente sonha, não estou falando o sono, estou falando o sonho. Tá? Você pode dormir por um desgaste físico, aí você adormece. Você está em sono profundo. Eu estou falando sonho. O sonho vem da imaginação. Quem consegue mais atiçar a imaginação é o artista. O artista consegue nos sensibilizar para a ação. E se eu tenho bons pensamentos, eu posso pensar em coisas boas para o futuro do Brasil. Uma utopia. Um Brasil emancipado. E outra coisa, ele vai falar, está no item 4 aí, não estou pulando, não, eu volto lá. O sonho é a única coisa que ninguém pode nos proibir. Vai, para de respirar, hein? Você não consegue. Para de pensar, você não consegue. Para de sonhar. Às vezes a gente consegue até se dispersar um pouquinho. Mas, primeiro, você não consegue parar de sonhar. Segundo, e ninguém vai te proibir, né? Então, ele é um artista revolucionário que quer uma transformação total. É isso que ele vai voltar a falar novamente na estética do sonho. Ele quer, primeiro, vamos sonhar. Mas cuidado, porque senão você vai copiar o sonho do colonizador. Ah, é? Você quer ter um Jeep? Você quer ter um Adidas? Você quer ter Bom, vou ficar imaginando essas coisas, não. Seu sonho é esse? Você ainda está colonizado. Então, ele quer que você vai desracionalizar, porque se você vai comprar um celular, você tem qual é o seu padrão? É o condicionado ou o incondicionado? E qual é a realidade? Quer dizer, ele está precisando. Se você parar para pensar, raciocinar, você pode ser muito levado por esses condicionamentos. Eu não sei se já notaram a quantidade de propaganda que tem na televisão e repetitivas, que estão batendo na nossa cabeça o tempo todo, né? Que a propaganda gosta de chamar de top mind. Então, é bem possível que você nem pense na hora de fazer alguma coisa. Aí nós temos que entrar em transe. O transe, toma cuidado, que aí você, poxa, Rob, que esse negócio de transe? Não, você tem que chutar o balde. Você vai ter que chutar o balde. Aí precisa ter muita coragem para isso. Eu estou quase terminando. E aí ele quer falar, ó, essa velha cultura que está aí, europeia, usa a razão conservadora, ela deve ser revolucionada, combatida. Agora, como é que eu vou combater aquilo que a gente está babando, né? Que a gente vê aí pela frente? Vamos olhar para as coisas mais brasileiras, vamos olhar para a nossa realidade. E outra coisa, e nós vamos ter que combater com a irracionalidade. Isso é muito complicado. É não deixar a razão, porque a razão é simplesmente conexões que vão acontecer, mas com padrões que já estão na sua cabeça. Então você não vai pensar nada de diferente do que um europeu, se você estiver cheio desses padrões mentais de uma cultura europeia. Né? E aí, o item 6, né? Na prática, as ideologias têm provocado desastres sangrentos. Né? E olha que interessante, ele vai falar aqui agora, e eu vou justificar por que da violência, tá bom? Ele disse assim,
é a Argélia, os argelinos. A França só olhou para a Argélia estava querendo ficar independente da França, ok? Quando um argelino matou um soldado francês, quando um argelino deu um tiro no soldado francês, aí a França se mobilizou, peraí, vão ocupar, tal, tal. Mas atenção, deu atenção, enxergou, porque uma coisa é sentir, outra coisa é falar. Então, ele está falando assim, olha, ele, não sei se estão percebendo, se tivesse armado, seria Che Guevara, tá bom? Se andasse com armamento aí, seria um Che Guevara do Brasil. Então, ele está pedindo essa arte revolucionária é, de desmontar, né, esse feitiço. Vou ler aqui no item 7. A arte revolucionária que ele está falando, porque a filosofia dele é a filosofia revolucionária, tá bom? E é uma revolução total. Essa arte revolucionária deve ser uma mágica. Olha bem, ele não encontrou uma palavra. Tem que ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não mais suporte viver nessa realidade absurda. Eu vejo, eu li, que jovens alemães não compram determinado tipo de tênis, porque esse tênis está sendo fabricado na África e quem está sendo trabalhando na África é um escravo. É um trabalho escravo que está acontecendo na África, fabricando um tênis que vende na Europa, por causa na Suíça, tem uma fábrica Nestlé da Suíça, né? A origem dela tem fábrica da Nestlé no mundo todo. Na Alemanha, tem um grupo de jovens que não estão tomando nenhum produto, consumindo nenhum produto da Nestlé, porque sabe que a Nestlé usa trabalho escravo. Quero ver vocês pararem de comprar um iPhone ou um MacBook, né? Porque usa esse trabalho escravo da China. Então, olha bem, você tem que suportar, você tem que ver filmes da realidade. Então, ele quer mostrar um mendigo, ele quer mostrar um pobre, ele quer mostrar essas coisas para poder tirar desse mundo nublado, capitalista, que gera uma realidade absurda. O mundo para ele é um absurdo. Tá? Vou passar para a parte final, Paulo, para terminar. Eu já falei um pouco da estética do sonho. Pode ficar tranquilo? Esse meu esquema aí, eu não consegui resumir. Eu não consegui. Eu não queria tirar nada daí. Eu peguei e falei, eu vou deixar, porque eu vou terminando, eu vou ler para as considerações finais. Aí uma coisa que eu acho que precisa de ser entendida, né? A estética do sonho. Quem é o professor? Nenhum professor de filosofia que eu estudei em duas escolas me propôs a ler estética do sonho ou estética do coisa, para fazer uma interpretação, né? Eu até comentei com o Paulo, a gente devia ler alguns textos para poder, uns textos assim, interessantes, que vale a pena, eu acho, a ler, né? Esse texto é muito rico, né? Eu só vou ler lá no canto direito do esquema aí do mapa conceitual, só o que está escrito lá em cima, à direita, no cantinho da direita, superior. O público não aguentaria as imagens de sua miséria e modificaria o status quo. Nem nessa rebelião cheia de canto, dança e fé, e transe, e a celebração, são a base da nova política. E é como se o jogo, a letra está muito pequenininha para mim, vocês me desculpem, e eu não consigo aumentar mais aqui não, mas para vocês deve estar dando aí, né? Melhorou. Opa, tá bom. Então, tá bom. Opa. É com esse jogo, é como se o jogo perdido agora para pastores fundamentalistas. Olha que interessante que ele está falando em 1960 e tanto. É como se esse jogo perdido para pastores fundamentalistas que usam a fé popular para conformar e disseminar o ódio aos ritos, né, e disseminar o ódio aos ritos afro-brasileiros. Gente, nós temos notícias na televisão aí dessas brigas recentemente. Pudesse ser virado em uma apoteótica festa revolucionária que nos entrega. Oxalá. Ele está pregando, vou falar pregação. Vou para considerações finais. Ele está pregando que a gente tem que se entregar ao sonho. Mas se entregar ao sonho é desligar o piloto automático, tá bom? Desligar o piloto automático. E vou ler agora, por último, considerações finais. Eu nunca consigo condensar, né? De 36 slides, eu cheguei a 20 com muito suor.
e deixei muita coisa para frente, principalmente da mãe dele, da filha, das 4 esposas. Bom, deixa quieto. Vamos lá. Glauber, considerações finais. Porque se vocês tiverem alguma dúvida, nesse pouquinho que eu apresentei aqui, vai ser interessante conversar. Glauber é um cineasta que arrasta um tema com ele, mas o tema o engole e ele o digere em seus filmes. Lembrei de Antropofagia, fundindo-se. Como afirmou Godard, em um texto publicado em Les Amis du Cinéma, em outubro de 1952, sobre Que se quer le cinéma? Cinema é a arte de filmar bons sentimentos. Olha que interessante. Cinema é a arte de filmar bons sentimentos. E para mim, apesar da dificuldade a complexidade, a dificuldade de entender Glauber Rocha, ele teve o que o Godard está falando, esses bons sentimentos. Isso é uma defesa, a primeira defesa que eu faço para Glauber Rocha. Glauber não é um filósofo profissional que encadeia seus argumentos como se houvesse uma relação imperativa. Eu tenho que ligar os argumentos. Mas um cineasta ensaísta, que associa seus pensamentos e permite diversas possibilidades de interpretação. Outra coisa, ele muda de ideia com facilidade, tá bom? Tem uma hora que o Geisel vai falar uma coisa muito interessante, ele apoia o Geisel. Então, ele não é da esquerda, ele não é da direita, apesar de ser associado ao PCdoB. Mas agora que é interessante para os filósofos. Ele também não é um filósofo acadêmico, que exige completude de totalidade, seja de conceitos, seja de pensamentos. Olha bem, o filósofo acadêmico está querendo completar na totalidade, fechar aqueles argumentos todos, aquela tese bacana. Ele é um cineasta, ensaísta incompleto e cético, que cata os fragmentos do Brasil, as imagens, os sons, a vida. Enquanto o filósofo solda, amarra os seus argumentos com sua retórica, o cineasta ensaísta, Glauber, liberta sentidos, mais sugerindo do que definindo. Não define, sugere. Assim, Glauber convida o outro à participação ativa e reflexiva. É isso que eu senti em Glauber como um filósofo. Ele abre espaço, sem pudor, né? Ele convida o outro para participar, mas não é uma participação de espectador. Por isso que ele queria impactar no espectador, quem estava assistindo os filmes dele, né? E fazer eles pensar. Ele pretende erguer algo novo a partir do nosso desejo desvelado, em suas imagens em movimento, e com isso, trazer o ser humano além do sistema e emancipá-lo, né? O Glauber queria que o seu cinema fosse a voz e a imagem de sua cultura. Tentou, conseguiu em parte. Como o Capital, que é muito pouco lido, Karl Marx, os filmes de Glauber não são discutidos, né? Ele morreu 22 de agosto de 1981, 42 anos, sepsemia, uma infecção generalizada, foi provocada por uma broncopneumonia que ele contraiu em Sintra, Portugal. Ele saiu de Paris, foi para Portugal, ficava viajando o mundo todo. Ele foi internado em Lisboa, mas estava em coma. Em coma, foi de avião para o Brasil. Chegando no Brasil, numa clínica chamada Bambina, no Rio de Janeiro, ele faleceu. E tem muita coisa de Glauber no YouTube. Sugiro que vocês assistam. E paro aqui a minha desculpa atropelada, rápida, corrida. E espero que tenham entendido algumas coisas. Obrigado. Gente, eu parei de compartilhar, sumiu já aí da tela, né? Tá bom, alguém teria alguma questão aí para apresentar para o Robson? Eu gostaria, Paulo. Então, manda ver. Bom, primeiro é uma questão de perspectiva que o
o Robson colocou aqui, não necessariamente uma perspectiva única, né? Mas ele citou várias vezes o aspecto decolonial, descolonizador do Glauber, né? E eu gosto muito da obra do Glauber. A gente tem algumas experiências aqui com extensão, né? Trabalhando filmes dele e acho que o reconhecimento internacional que ele teve, né? O Robson às vezes estava falando, eu achei engraçado o modo como ele escolheu falar, né? Às vezes parecia que ele estava detonando o Glauber, né? Isso e tal, fumar maconha, não sei o quê. E às vezes parece que ele está apresentando um gênio, que na verdade é tudo junto, né? Mas então, esse reconhecimento internacional do Glauber é porque ele é realmente um gênio, né? E ele é um gênio absoluto, mas para mim ele é um artista, né? E nunca teve, conhecendo a história dele, nunca teve a pretensão de ser filósofo. Apesar dele falar em algum momento que ele era um filósofo até como uma provocação, porque ele detonava os acadêmicos, né? Mas não porque eles eram filósofos, porque eles viravam as costas para o país, essa que era a ideia, né? Então, a questão do decolonial, decolonizador, pensamento decolonizador, eu tenho uma certa dificuldade para ver o Glauber assim, dados os estudos, né? Talvez até pela minha ignorância, eu não conheço tanto assim como eu gostaria, os pensadores dessa corrente, né, decolonial, que eu acho indiscutível a sua importância e tal. Mas eu vejo que o movimento, e isso também é conhecido, o Robson sabe muito bem, o movimento iniciado ali na década de 60, os 50, 60, pelo cinema novo, o tropicalismo, a, a, as inovações no teatro brasileiro e tal, a arte como um todo, né? A bossa nova, aquilo ali era uma... A gente até mal consegue imaginar a efervescência que aquilo representava, né? Diante de um país atrasado economicamente, industrialmente e, sobretudo, artisticamente, né? Apesar do modernismo, apesar de todo aquele movimento que aconteceu na década de 20, sofreu depois uma ditadura e tudo mais. Então, não é novidade que esses movimentos do final dos 50, 60 são associados à antropofagia. Inclusive, o Glauber é visto, quer dizer, o cinema novo é visto como um dos frutos daquele movimento, ou um diálogo, ou com um diálogo direto com a antropofagia, principalmente naquela perspectiva oswaldiana, né? Um pouco mais tardia. Então, um pouco é isso, se você, essa questão, né? Se você vê, concorda um pouco com isso que eu estou falando, eu acho ele mais antropófago do que decolonial, no sentido assim, não vamos jogar fora nada, né? Não vamos virar as costas para isso, como faziam, virando as costas para o Brasil e só, como aqueles que se criticavam. Tanto é que, por mais que ele fale mal, entre aspas, né, ou bem, por mais que ele fale dos europeus criticando o cinema, criticando o pensamento e tal, ele vai beber diretamente do neorrealismo e da Nouvelle Vague. Então, ele pegou aquilo que era bom, ele valorizou aquilo que era europeu e tal, numa perspectiva muito, muito radical, né? Até mesmo a radicalidade dele ficou bem clara na fala do Oswald, em todos os sentidos, né? Então, essa é uma coisa assim para você refletir com a gente. A outra coisa é com relação a... Embora ele não seja um intelectual, um filósofo nesse sentido, né, de intelectual, eu entendo como um grande artista, um artista genial, há leituras desse período, ou períodos imediatamente antecedentes, leituras que são conhecidíssimas e são muito importantes para toda essa discussão, né? E que são, por exemplo, a obra do Benjamin, você fala das narrativas, você fala da reprodutibilidade técnica e da desvalorização, né? E, ao mesmo tempo, a valorização da arte ou a popularização,
coisa que o Benjamin tinha uma visão assim um pouco otimista, um pouco criteriosa, né? Mas ficou bem conhecida, é um clássico, né? Dessa abordagem. Depois o Benjamin não lembra a data, se é 39, 38, 40 que ele publicou. Mas de 47 a gente tem a dialética do esclarecimento, né? Que é um estudo da indústria cultural, um estudo originalíssimo, né? Dessa visão crítica da arte como um todo, cinema em particular. Nós temos aí, pensando ainda no tipo de estética que ele escolheu, a estética da fome, né? A gente tem um livro clássico aqui, embora pouco estudado, que é a Geografia da Fome, do Josué de Castro. Lembro também pelo título, né, e pela beleza do texto, que é um texto de 10 páginas do Kafka, que eu recomendo para todo mundo ler, que é uma obra de arte fantástica, que é o Artista da Fome. É uma leitura assim desse fenômeno humano, né? Kafkiana, então vocês podem imaginar, mas é um texto que eu recomendo. Então, o que eu, encerrando, né? Essas leituras, de algum modo, passaram pela visão dele, ou você acha que era mais mesmo a fundamentação dele era mais na realidade concreta mesmo? Tá bom. Ô, Alessio, obrigado pela pergunta, né? Legal. Eu vou fazer uma diferenciação que talvez alguns não concordem, sabe? Eu procurei assim, cineasta, filósofo, filósofo, cineasta, cineasta, filósofo com hífen, sem hífen, e eu pensei assim, deixa eu conversar com um professor de português. Fui lá, bati um papo com ele. Robson, qual é a profissão dele? Bom, ele foi lá, cineasta. Que filosofava? Sim, cineasta, filósofo. Ah, ele não é um filósofo que faz cinema. Então, eu estou diferenciando aqui para aquela sua primeira pergunta. Ele não é um filósofo que faz cinema. Ele é um cineasta, ele faz cinema e filosofa. Aí você vai falar assim, mas essa categoria não existiu ainda não. E Platão era um escritor, filósofo. Rousseau participava de concursos literários, ele é um escritor que filosofava. Tudo bem. Os filósofos, quando pegarem para ler Rousseau, vão falar filosofia, né? Agora, tem pouca gente vendo o valor literário que tinha na época, que ele ganhou o concurso, Rousseau. Então, primeiro, eu não vou, assim, discutir o mérito, não. Para mim, ele é um cineasta, hífen, filósofo. É um cineasta que filosofou, porque trouxe reflexões, trouxe interpretações, teve uma luta. Então, baseado nessas coisas todas. Segundo, ele interessante eu não encontrar quase nada dele falar do movimento de 22, né? Mas é claro que ele é do movimento 22, ele é um produto da Semana da Arte Moderna. Ele é um produto. O amigo íntimo dele, que ele mais gostava, que ele vivia na casa dessas pessoas, por exemplo, de Cavalcante. Vou falar nisso, de Cavalcante, é o nosso símbolo, né? Aquela árvorezinha pequenininha, toda sequinha, que aparece na propaganda do manifesto da semana, né? É do Di Cavalcante. Tem um filme que está proibido pela família do Di Cavalcante, que ele fez. Um filme que ninguém vai assistir porque a família proibiu. Pode fazer a ligação com a antropofagia. O, o Glauber resolveu filmar o enterro do Di Cavalcante. Só tem que chegar lá com a câmera. Primeiro ele escondeu tudo, né? Câmera, não sei o quê, o cara que vai filmar. Quando chegou lá no velório, a família dele assim, me permite filmar aqui, tá? A família do Di Cavalcante, amiga do Glauber, conhecida do Glauber, que o Glauber frequentava, Di Cavalcante. Ele falou assim, sim, mas nós vamos colocar um lenço no rosto do Di Cavalcante, para ninguém ver as feições de um morto, tal, tal, tal. Não é que ele deu um jeitinho para filmar o rosto do Di Cavalcante. Ele pegou, devagarzinho, ele foi puxando o lenço, é um lenço branco, nas filmagens dá para ver, ele vai tirando, quer dizer, a reportagem da filmagem do Glauber, né? Ele vai tirando o panozinho assim, olha que falta de consideração em obediência à família. Ah, que bobagem. Tira o lenço e aí filma. A família não queria que ele filmasse isso, filmasse aquilo. Ele filmou tudo no final. O filme foi proibido de ser passado. Eu não sei quem é que tem esse filme. Mas você sabe o que ele estava fazendo? Uma homenagem a Di Cavalcante.
Agora, eu não sei por quê, as referências dele à semana de 22, muito pouco, muito pouco. Mas se você falasse assim, na loteria, se ele é antropofagista ou não, coluna 1, ele é antropofagista. Sobre gênio, é difícil de falar, porque uma pessoa que... Ele tem arrogância, né? A Elis Regina foi obrigada a ir ao Exército para cantar o hino nacional. Foi convidada pelo Exército. Como ela era vigiada, muito vigiada, a Elis Regina se sentiu acuada e foi. E foi cantar o hino nacional no Exército lá no Rio de Janeiro. Cantou o hino nacional. Tal, tal. Voltou para casa. Glauber ficou sabendo. Quase que pegou Elis Regina de porrada. Como é que você faz isso? Mas esculachou com a Elis Regina. Até que ele se acalmou e a Elis Regina. Depois eles voltaram a ser amigos novamente, ficaram. Caetano Veloso. Briga com Caetano Veloso. Briga com você. Agora, essa pessoa tratava com carinho, mas também não aceitava a hipocrisia, a intolerância dele. É um gênio, vão ficar com as ideias do gênio, você está entendendo? Vão ficar com as ideias. A questão da droga, é claro, temos reticências, né? Pessoas drogadas, o que eles podem fazer. Mas se eu contar a história da droga, eu sou um químico, tá bom? A primeira formação que eu tive foi de químico. Eu tive que mexer com muitas substâncias químicas. E esse negócio de usar droga está muito ligado à tendência da pessoa, à intencionalidade da pessoa. Muita coisa a ver. E é claro, sim, poxa, o dia que eu quebrei meu joelho aqui, eu queria era morfina, tá bom? Morfina, se pudesse, direto. Então, eu sei o que faz uma substância psicotrópica. Agora, a questão dele era o absurdo do mundo que estava, o mundo capitalista. Parece que ele estava crescendo demais e aí explodiu. Mas só posso explicar isso, né? São 3 coisas que eu guardei e eu concordo com você. E é possível, ele não escreve tão bem, mas tem obras aí que se sofresse uma revisão, se autorizasse essa revisão, a família está com todo o arquivo. O arquivo dele foi colocado como patrimônio da humanidade, tá? Brasileiro, tá? Patrimônio da humanidade, patrimônio brasileiro. Então deve ter muita coisa. Foi liberado já tem anos, mas a gente não sabe onde que está. Você pergunta, Cinemateca, você pergunta, não. No Rio de Janeiro eu tive a oportunidade, mas eu não consegui nada, não. Obrigado, Alessio. Ô, Robson, eu queria aproveitar, tentar esclarecer uma dúvida, quando você fez a sua apresentação, né? E tentar ver se eu entendi também o que é que você está pensando com a ideia da fome. A dúvida é a seguinte: naquele quadro que você mostrou a dialética dele, então ele separa a estética da política, eu achei difícil de aceitar que ele tenha feito alguma separação entre estética e política, né? Estética da fome, estética do sonho, tudo leva a crer que ele está tentando fazer alguma coisa, né, revolucionária, no sentido de usar a arte de uma maneira ativa, de uma maneira militante, né? Então, eu gostaria que você esclarecesse isso. E a outra coisa é o seguinte: eu conheço pouco do Glauber, mas pela colocação que você fez, a impressão que me deu é o seguinte, que a gente poderia definir a fome, no caso dele, como uma espécie de sentimento de carência diante da ânsia de existir plenamente. Será que é alguma coisa por aí? Que aí inclui a fome, né, física, mas também inclui a fome intelectual, a fome emocional, tudo quanto é tipo de fome, né? Será que é alguma coisa por aí? E com relação à ideia de que ele seria um cineasta filósofo, eu concordo, e eu aproximo a estética do Glauber do Diógenes de Sinope, né? Inclusive, o que o pessoal fazia era, quer dizer, desde que surgiu aquele livro sobre o cinismo, né? Então o pessoal passou a definir o Diógenes como defensor de uma espécie de quinismo, porque não é a mesma coisa que o cinismo atual, né? Então é assim, é quando você argumenta no tapa, né? Você resolve o problema agredindo de uma forma ou de outra.
né? E parece que essa que é a tendência dele, né? E, logicamente, eu acho que isso tudo tem muito a ver com filosofia, e, inclusive, a gente poderia dizer até mesmo que essa antropofagia que ele estaria desenvolvendo tem muito de descolonial também, né? É difícil, acho até hoje, a gente podia até fazer um estudo nesse sentido, né? Qual é, de fato, a diferença entre a antropofagia e o pensamento descolonial? Porque eu acho que tem um ponto de contato aí, alguma coisa em comum que talvez pudesse ser aproveitada, né? Bom, então era isso que eu queria perguntar, queria saber o que você tem a dizer a respeito. Obrigado, Paulo. Primeiro, depois eu vou ter que anotar isso que você falou aí, porque para mim sintetizou tudo. Essa carência. Você escreveu aí, Paulo? Você não pode perder esse Não, pensamento mas aí, não. eu Eu acho que tenho eu que dou conta colocar de no meu repetir. trabalho. Depois você manda para mim. Sentimento, vai anotando aí, sentimento de carência diante da ânsia de existir plenamente. Desculpa, eu acho que essa frase aí é a que eu precisava de ter entendido, sabe? Algumas coisas, quando a gente lê, a gente mais sente do que consegue, assim, com facilidade expressar depois, tem que deixar digerir. Primeiro, eu concordo plenamente com a coisa. Tanto é que vai entrar no meu trabalho, desculpa, só vou colocar umas aspas lá, tá bom? E segundo, o realmente, política e estética, quando eu coloquei, eu falei assim, vai, depois eu explico. Mas eu vou te falar o meu pensamento preliminar, tudo bem? Então, quando aparece um filme que mostra o carnaval, o povo na rua, alegre, aí vem o político e fala assim, o povo brasileiro é o alegre, com a nossa gestão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, olha a arte, olha a pintura, olha as escolas que nós estamos fazendo ali. Olha, quer dizer, ele pega a alegria do povo, mistura, ele pega o, ganhar a Copa do Mundo, um povo que se supera, o político começa a usar da arte, mas ele faz um achatamento da arte, dá para entender? Então a arte ali não é arte, a arte ali é um instrumento de retórica para o político. E aí, o que pode acontecer? O artista vai fazer uma obra, ou vai fazer uma pintura, vai fazer um filme, vai escrever um livro, mas para satisfazer uma ideologia política. Então seria uma política menor, uma arte menor, para uma política maior, para uma política, uma estética maior. Então ele faz esse debate. Então eu pensei, dialética. Ele gosta de discutir essas coisas nos seus artigos. Então eu pensei, esse debate, até que ponto que a gente tem que saber separar, né? Mostrar o povo alegre na rua num período de carnaval, não quer dizer que o povo é feliz, né? Mostrar, hoje está fazendo 80 anos da Feira de São Cristóvão. Uns anos atrás eu estava lá. É uma festa sensacional, é música, é uma fartura. A gente come de tudo ali, tem muita coisa gostosa. Aí você vê o nordestino alegre, comendo. Ele sai dali e vai trabalhar lá na indústria. Ele vai pegar um ônibus para ser motorista. Ele é um pobre que vai ter um momento, né, de lazer. Eu estou tentando fazer. E aí, adivinha quem está lá na Feira de São Cristóvão hoje? Políticos. De vez em quando eu coloco aqui no canal, que é o MG, não é o MGTV, é o RJTV, sabe? De vez em quando eu vejo o que está passando no Rio. Rio nunca deixou de ser metrópole do Brasil, da capital do Brasil, tá bom, gente? Na cabeça deles não tem isso. Então eles é o centro do Brasil. Nós sabemos que não são, mas eles se acham. Mas eu de vez em quando gosto de ver as atividades culturais que tem lá, porque eu me aproveitei muito lá da vida cultural. Não estou fugindo da sua pergunta, não. Primeiro que foi essa tentativa. A dificuldade que eu tenho para te explicar eu tive que reduzir mapa conceitual para alertar a gente para o que vai falar. E eu acabei não indo muito bem nessa não. Mas espero que você tenha entendido. Fazer instrumento da estética e da política dentro em áreas que são maiores, sabe? Alguém vai lá, vai interpretar um quadro, mas quer deixar alguma coisa para ser politizado. Aí, sobre o Diógenes, é outra pesquisa que eu vou fazer. Vou pegar o cinismo agora, né?
Eu pensei em colocá-lo com o estoicismo, pensei em fazer uma ligação, mas o estoicismo é muito racional, é muito rigoroso, é muito. Não daria certo, já estava desbancando. Mas o cinismo foi bem alertado. Eu acho que. Porque os cínicos, eles eram atrevidos, né? Vou te contar uma coisa, pra você ligar com. O Glauber andava nu dentro de casa. Ele recebia as autoridades sem camisa, ele tirava a camisa, ficava só de cueca. Isso recebendo visita. Ele se sentia assim, ele queria. Ele perturbava, o modo de ser dele perturbava. Você lembra que os cínicos também, eles ficam, fazem. Ele fazia as necessidades. Né? Tem cenas do Glauber, sabe, só uma vez que assisti algum filme dele, Figueiredo foi lá para Portugal. Não sei se te contei essa história. Figueiredo estava em Portugal. Aí o Glauber acordou cedo, tomou banho, o pessoal achou estranho. Penteou o cabelo, o pessoal achou estranho. Saiu correndo com um pedaço de papel, pegou o Figueiredo na saída de onde ele tinha tido uma reunião e foi lá conversar com o Figueiredo. Você sabe o que o Figueiredo falou para o Glauber? Olha, eu gosto muito dos seus filmes. E o Glauber, eu estou gostando muito daqueles projetos de. Porque era de extensão, você lembra? Com o Figueiredo começou a ter a flexibilização e ele poderia voltar, porque ficou 10 anos fora do Brasil, né? Por isso que ele viajou bastante. Então, o Figueiredo, ele falou assim: olha, isso que você está fazendo para o Brasil é muito importante, continue fazendo. Isso é o Glauber Figueiredo, general Figueiredo, presidente do Brasil. E ele falou assim: e aí, agora eu acho que é mentira. E o Figueiredo, e eu gosto muito dos seus filmes, né? Só se o Figueiredo gosta mesmo de Bang Bang, não sei o quê, e podia ser uma coisa parecida. Mas ele lembra mesmo. Eu vou ver paralelismos aí entre os cínicos e o Glauber. É uma boa ideia. Eu acho que sim, viu, Paulo? Ok. Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, nós já estamos meio avançados na hora, né? Ô, professor, Nós precisamos ainda. Alguém fazer queria falar alguma coisa? Eu, Rafael, queria Então só vai. fazer um comentário bem rápido, viu? Duas coisas primeiro. Eu gostei muito, Robson, quando você falou dessa questão, né, do conteúdo, o que a gente trabalha, né, assim, pensando na filosofia brasileira, filosofia nacional, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar os nossos temas, de trabalhar os nossos temas filosoficamente, de pensar filosoficamente. E a impressão, acho que é uma impressão real, que a literatura, o cinema, trabalhou isso de forma muito melhor do que a filosofia, a história, né, a antropologia. O Roberto da Mata, você já viu alguma relação assim do trabalho do Glauber Rocha com o trabalho do Roberto da Mata, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, Pode. não, Rafael, não encontrei nada, viu? Mas vou continuar. Eu ainda estou procurando coisas, né? Então pode Lembra ser que eu muito ache. essa ideia aí do, por exemplo, o carnaval. O carnaval, ele é uma máscara, digamos assim, literalmente, né? Ali o povo se alegra, faz festa, pula, brinca, e no outro dia, na quarta-feira de cinzas, está lá trabalhando, né? Está lá todo mundo sofrendo, trabalhando, de ressaca, mas trabalhando, né? Enfim, uma máscara que esconde essa felicidade aparente que se revela ali no carnaval, na procissão, na festa, como o Roberto da Mata fala, né? Dos nossos heróis contraditórios ao extremo. Me pareceu assim, eu conheço muito pouco, né, do Glauber Rocha, até gostei muito e me incentivou aí a procurar mais coisas sobre ele. Enfim, seria mais um comentário mesmo. E esse incômodo até aí, né, de perceber como que a filosofia tem dificuldade, nós filósofos temos dificuldade de trabalhar os nossos temas, e de trabalhar os nossos temas filosoficamente, né? A pobreza, a fome, enfim, a alegria, essa aparência de alegria e toda a nossa contradição enquanto povo, né? É isso? Obrigado, Rafael. Eu anotei aqui Roberto da Mata, já li algumas coisas de Roberto da Mata, e pode ser que ele tenha, Roberto da Mata, falado sobre Glauber. Eu vou ter que buscar os livros dele para poder dar uma olhadinha. Mas foi bom você ter falado isso, porque eu admiro o trabalho do Roberto da Mata. Ele é bem solto, né? Uhum. Ele é um trabalho assim, digerível, fácil de ler, né?
E você falou uma coisa certíssima, sabe? De que nós temos domínio? Nós temos domínio da nossa cultura, dos nossos valores. Se podemos refletir bem, vamos refletir sobre os nossos valores com maior facilidade do que refletir com valores lá da Europa. Então, a dificuldade da filosofia brasileira de entrar nas universidades tem muito a ver com esse... Poxa, só falta falar assim, disciplina, Nietzsche, disciplina, Schopenhauer, disciplina, sabe? Vai ter disciplina desse tipo. Agora, se vamos falar, o problema, primeiro, é essa questão de ter que desracionalizar, Rafael, que precisa de ter que entrar. Como é que você vai desengajar de que filosofia tem que ter essas amarras sólidas de um argumento? Por que não pode deixar liberar? Você está entendendo? Sim. O que faz a religião africana, que tem várias origens, né? A religião, o que ela faz por bem do Brasil? Nós nos preocupamos em refletir sobre esse legado africano, esse legado indígena. Por quê? Porque temos que sair fora. Essa desracionalização dos temas. Eu vou falar com você, eu não sei quantas gerações que vão levar para poder acontecer isso. Né? Parece que estão... Bom, o mundo atual... Primeiro, quando você falou Roberto da Mata, eu lembrei, foi de uma música do Cazuza, sabe? Que eu não sei cantar e nem vou cantar para não assustar todo mundo. Brasil, mostra a sua cara. Se a Mariana quiser cantar a música aí, eu escuto aqui. Mas, Canta não, pra Mariana. gente aí. Essa música é glauberiana, você está entendendo? Essa música é glauberiana. E você sabe que o Cazuza tinha as dificuldades dele lá. Né? E a questão é que a gente vê os absurdos da vida, e quando não consegue conviver com esses absurdos da vida, esses intelectuais que vão muito a fundo, talvez se entregue à droga, sabe? Que é um problema, né? Que é um problema. É possível, mas ele perdeu quase todos os amigos, você está entendendo? Agora, o velório dele tinha gente assim... Não, 40 anos da morte do Glauber Rocha foi uma choradeira. Sério, Paulo. Teve 40 anos da morte de Glauber Rocha. Teve um festival para poder comemorar Glauber Rocha. Eu nunca vi alguém fazer isso e natural, espontâneo. Né? Todas as culturas fizeram um baita de um show no Rio de Janeiro naquela época. Eu vou ver se eu consigo essas filmagens. Que, na verdade, para mim, eu não preciso de um diploma, não. Ele não tem nenhum acadêmico. Esse filme que fizeram com os 40 anos, para mim, é um certificado de doutorado. Ó, você fez alguma coisa. Você influenciou ali, né? Eu estou estudando hoje Kleber Mendonça. Poxa, é um Glauber. É um Glauber que está em formação, contido, né? Formado, uma formação intelectual fantástica. A mãe dele estava na Inglaterra. Ele morreu... Bom, esse aí é Kleber Mendonça. Desculpa, vou sair do assunto. Kleber Mendonça, um belo dia a gente conversa. É um outro cara que está indo. Bacurau, só para lembrar, para quem não sabe quem que é Kleber Mendonça, Bacurau. Aquários. O som ambiente, o som, como é que chama? O som. Som ao tem uns redor. filmes. Hã? O som ao redor. O som ao redor. O som ao redor. Olha, ele está mostrando o Brasil. Ao som ao redor, está lá o rapaz que tem uma empregada. Ele trata tão bem a empregada, porque a empregada é útil para ele, sabe? Então, mostrar esses lados, né? Bom, estou falando com você que tem cineastas que estão refletindo no Brasil e que não está escrevendo uma tese, uma dissertação. Né? Eles estão fazendo filmes. Então, eu não só converso filosofia com vocês, né? Então, eu estou aposentado aqui. Eu não encontro um plano de uma conferência aqui que trate do assunto, sabe? Para a gente poder debater mais essa questão da filosofia brasileira, sabe, Paulo? Daí, bom, Rafael, era isso. Ô, Robson, só assim, não estendendo, né, continuando o comentário, eu acho que realmente a gente tem uma dificuldade de trabalhar os nossos
porque tem uma prisão mesmo, digamos, uma espécie de prisão a essa filosofia ocidental, essa filosofia acadêmica que nos impede. E mesmo que com temas, com conceitos, com propostas que venham importadas, né, da Europa, pensando aí uma ideia antropofágica mesmo, mas a gente tem dificuldade de trazer isso e aplicar aqui. E aí é onde as outras ferramentas, né, como você disse, elas fazem isso melhor, fazem isso de forma... E não quer dizer que também não está sendo filosófico, não é? Não quer dizer que não está sendo uma proposta filosófica. Daí a ideia de ser antropofagia mesmo, de ser antropofágico mesmo. Lembrei uma coisa aqui, Rafael, do Glauber. Ele não é contra a filosofia europeia, americana. Não, ele não era nada, não. Ele só queria que a recepção dessa filosofia não fosse sabe, boizinho de presépio. Ele só não queria que fosse assim, né? Vamos lá, vamos criticar. Eu criticar Nietzsche, eu falar mal daquele... Não, se tiver que criticar, se houver crítica, né? Então, eu acho que o Glauber tem essa visão, que para mim é fantástica, deveria ser apresentada. E aí, Rafael, vou só te dar uma coisa. Quer dizer, uns anos atrás, 10 anos atrás, tem uma faculdade de filosofia, Paulo, no Coração Eucarístico. Não é a PUC, não. É um instituto, não sei o quê, esqueci o nome. Santo Inácio. Santo Inácio. O padre Antônio, esqueci Pinheiro, padre o Pinheiro, me convidou lá para poder apresentar um trabalho que eu fiz, que está engavetado. Eu peguei todas as questões do ENAD, de filosofia. Da mesma forma que eu tenho todas as questões de filosofia do Enem. Todas. Estatística. Qual o filósofo que mais tal. Bom, do ENAD. Ele queria que eu apresentasse as provas de filosofia do ENAD. Eu fui. Tive curiosidade de procurar a questão de filosofia brasileira. Nenhuma. O ENAD não tinha nenhuma questão. Fui encontrar uma questão de filosofia brasileira numa prova, não sei se no Piauí. No Piauí. E mesmo assim, quem fez essa questão de filosofia provavelmente foi obrigado, porque ele não sabe nada de filosofia, e a resposta estava dentro do texto. Então, você lia o texto, respondia a questão. E aí é o que o Rafael... A questão também é assim, a gente não pode ficar brigando só de um lado. Tem que fazer igual essa direita radical do Brasil. Ela planta sementes de ódio em vários lugares ao mesmo tempo. Sementes de ódio em vários lugares no Brasil. Politicamente, economicamente, judicialmente, o governo não consegue se aparelhar para poder responder a tantas críticas, não tem aparato para isso. E aí depois ele fala assim, não, pode ser uma anistia reduzida. Quer dizer, eles plantam uma anistia ampla para recolher uma anistia. Eles vão plantar uma mudança de um julgamento no Tribunal da Justiça brasileira baseado em aumento de taxas de coisa. Bom, eu não sei nem por que eu estou chegando nesse ponto, nem precisaria, porque o nosso assunto é outro, mas o Brasil precisa... Famosa frase, né? Brasil é para poucas pessoas. E as que conseguem entender, vê o absurdo do Brasil. Né? É umas coisas absurdas que acontecem. E aí, mas o que eu estava falando dessa questão de filosofia nós temos que investir em outros pontos. Poxa, não tem questão de filosofia nessa prova. Vestibular. Não tem um congresso aqui de filosofia brasileira, está faltando. Não tem. Quer dizer, onde que estão? Nós temos que colocar segmentações, sabe? Eu não estou levantando a bandeira da filosofia brasileira. Eu só me sinto intranquilo dela ter uma riqueza razoável, que eu estou descobrindo aos poucos, né? Eu estou com um escritor carioca que morreu cedo também, Daniel Pisa. Brincadeira, é um crítico literário, como filosofa, né? Nós temos pessoas aí muito boas que falar que é filósofo parece que é pecado, sabe? Ó, estou procurando um emprego. Você é formado em quê? Filosofia. Não tem nada. Às vezes é só para poder funcionar como um assessor, mas parece que filosofia estraga as coisas, sabe? E aí, né? Desculpa, falei demais. Alessio. É rapidinho, é só duas coisinhas. Não sei se o Robson sabe, mas uns 3 ou 4 anos atrás,
Na prova do ENAD que a gente acompanhou aqui, né, como coordenação, recebendo a- as recomendações e informações do MEC, pela primeira vez eles incluíram no conteúdo, indicaram aos alunos que haveria questões sobre filosofia no Brasil. Inclusive, isso foi um forte argumento para eu e o Rodrigo aqui colocarmos a filosofia no Brasil como uma disciplina constante no nosso currículo desde então. Tá vendo? Essa é uma coisa. E a outra coisa, se você não tiver problema de compartilhar esse arquivo, Robson, que você tem das questões, porque a gente trabalha muito com isso aqui, né? Se você não tiver problema, tanto do ENAD quanto do Enem, seria bom. Eu também tenho Ô, interesse. olha, você viu o que eu Gente, ó, falei? Tá já acabando o tem tempo, um né? monte de gente saindo e nós precisamos de marcar a data da próxima reunião e o assunto. Vamos fazer isso primeiro, depois quem quiser continuar, pode continuar à vontade, tá? Eu ia sugerir o dia 17, mas o João Aquino está sugerindo dia 31 de outubro. Eu estou achando meio longe o dia 31. Será que a gente não pode fazer aí colocar no dia 24, por exemplo, de outubro? Então, professor Paulo Margutti, a professora também, Marília, tinha comentado que para ela o melhor dia seria 17 ou 31. Aí o Sei. John 31, né? Então, não sei. Para mim também os Então, dias seria 17 ou 31, por conta das outras datas eu estar em aula presencial, né? Então, não conseguiria participar. sei. O João soltou uma mensagem aqui, mas ela sumiu depressa, eu não vi se ele... Repete aí sua mensagem, João. Foi você que Eu mandou? 31 não posso, 17 e 24 estou disponível. 31 não dá jeito, mas isso é o que é. Eu não posso de coloquei que 17. o dia 24 que o senhor propôs, para mim seria de boas. Tá tudo ok, dia 24. O 24 parece uma boa data. Podemos marcar, então, dia 24? A Marília não vai poder no dia 24, né, Marília? A Marília e nem eu. Ah, Mas nos outros encontros eu estarei presente. estou em 17, se fosse 17. Está meio complicado. O Rafael disse que... Não, o Daniel falou que pode dia 17. Tem gente que pode dia 17, dia 24, dia 31, mas ninguém está podendo no mesmo dia. Como é que nós fazemos numa situação dessa? Sugestão, Dialética Paulo. brava. Vamos, Sugestão. Ah, Tem um perfil novo no grupo, sabe? Houve ah, mudanças. Que tal uma enquete novamente, deixando assim horário, sabe? Para poder verificar. E aí fica marcado o dia da semana, por exemplo, né? Você colocar enquete dia de semana e o horário, aquela coisa toda e você entendeu, né? Segunda, terça, entendi, quarta. entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, a partir da semana que entra, eu vou passar para o grupo, né? Levantar o problema. Ó. A data da próxima reunião ainda ficou para ser determinada, então vamos tentar mudar o dia e a hora, tá? Aí vamos ver as opiniões das pessoas até a gente ver se consegue chegar a uma conclusão, tá ok? Tá bom. E outra coisa é o seguinte, a respeito do tema, né? Alguém aqui teria alguma coisa a apresentar nessa próxima reunião que ainda está com a data a ser definida? Se não tiver ninguém para apresentar, eu posso apresentar um artigo meu sobre o liberalismo conservador brasileiro. Eu tenho um artigo Vai. pronto, poderia apresentar. Eu acho boa a ideia, então. O Robson já tinha sugerido também a gente discutir um texto do Crisóstomo, mas eu acho preferível a gente aproveitar sempre assim, contribuição do pessoal do grupo, né? Então, a gente já sabe, né? Próxima vez é o João e na próxima seria o texto do Crisóstomo, né? E a gente vai levando assim. Eu já estava meio sem saber o que programar para a próxima reunião. Mas agora já está mais ou menos tranquilo, né? Então fica o João, né? Depois você manda direitinho o título para nós, né? E a partir da semana que entra, eu vou fazer uma enquete junto ao grupo para saber qual seria
o melhor dia e a melhor hora. Que, inclusive, ó, o Lúcio e o Rodrigo quase nunca estão podendo na sexta-feira, né? Então, quem sabe se a gente trocar o dia também, dá para eles participarem de alguma forma. Tá bom? Ô, Paulo, Oi. só uma coisinha. Quando você e o Robson estavam conversando e eu estava chegando aqui, eu escutei você falar da possibilidade de conseguir a presença, ou virtualmente, né, a presença do próprio Crisóstomo. Do Seria Crisóstomo. muito bom, É. seria Não, ótimo. o dia que a gente for falar sobre o texto do Crisóstomo, eu vou tentar conversar com ele e ver se ele topa. Inclusive, até com a participação do João na próxima reunião, eu vou ter tempo de conversar com o Crisóstomo e ver se eu convenço. Porque o Crisóstomo está meio arredio, assim, está meio fora, não está participando muito das coisas. Mas se der um prazo, combinar um dia que ele goste, pode ser que a gente consiga, aí então nós teríamos também a participação dele, que vai ser mais interessante, né? Então é isso aí. Alguém teria mais alguma coisa a colocar? Mais adiante, eu queria trabalhar também. Eu estou fazendo um estudo sobre a tríade ali de ensaístas, né? O Paulo Prado, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda. Bom, Mais adiante, eu posso fazer separado também. Primeiro sim. Paulo Não, Prado, a gente. É bom, eu já estava sem opções, agora já tem 3 opções, né? Tem o João, tem você e ainda tem o Crisóstomo. Melhorou, já tenho 3 reuniões garantidas. Tá bom demais, né? pode ser mais para frente, que eu também tenho que Tá, não tem problema não. consolidar as ideias também. Você fica para depois desse povo todo. Desde que você fique, tá bom demais. Respondendo ao Alessio, eu tinha um HD, eu tenho um HD, está aqui, de 40 teras. Ano passado, apagou totalmente. Eu já gastei quase R$ 4.000 para recuperação de dados. Eu recuperei 2/3 do HD. Esse trabalho eu não tenho certeza agora, sabe? Se eu recuperei ou não. E quando tá o que eu recupero, tá tudo assim em frangalho, sabe? Eles conseguem recuperar só coisa. Então, foi uma das. Eu vou parecer dramático. Uma das piores coisas que já aconteceu. Toda a minha vida acadêmica em 4 terabytes. Nunca mais faço isso. Minhas coisas agora estão. Já, não sei se já comentei com você, né, Paulo? Eu perdi. Não, acho que Então, você não. agora está tudo na nuvem. Agora está tudo na nuvem e eu vou ver se eu ainda tenho, tá? Mas, É. com certeza. Ah, não sei, com certeza não sei. Porque a pasta fica lá, está escrito Enat, igual aconteceu com o Enem. Eu cliquei, aí dentro da pasta. A pasta estava, mas estava lá dentro tudo vazio, sabe? Aí eu vou ver Ô, se o Enat Robson, está lá, tá bom? além da nuvem, eu não confio muito na nuvem, não, porque você fica botando suas coisas no cofre dos outros, né? Mas eu geralmente tenho 6 backups. Dá até No- trabalho, porque quando eu termino de fazer alguma coisa, gravo no 1, gravo no 2, gravo no 3, no 4, no 5, no 6. Tem outro computador também que está tudo gravado, que quanto mais tiver, mais você está garantido, né? E ainda gravo em DocX, RTF e PDF, né? Porque se um formato falhar, o outro ainda vai me salvar alguma coisa. Vamos Paulo, ver, né, se não cair um raio aqui na casa, você não imagina o que é perder todos os seus acabar com trabalhos tudo. acadêmicos. Você não imagina o que é perder todo esse material de uma vida. Imagino, imagino. É por isso que eu já imaginei, por isso é que eu fico preocupado e faço esses backups todos. É isso aí. Gente, licença, sobre isso, tem um documento que eu encontrei com uma amiga que ela faz doutorado, né? E ela reuniu um documento de questões do Enem, né, deixa eu ver aqui, de 98 até 2024. E aí eu posso compartilhar lá no grupo questões de filosofia. Mas beleza, ótimo, Ótimo, Mariana. Excelente. beleza. É nessa nuvem que eu quero guardar. Se eu encontrar, eu vou mandar para o grupo todo, que aí eu vou ter vários HDs. Pois é, gente. Então tá, né? Podemos encerrar por hoje, né? Foi um O prazer, comunismo obrigado, funciona Robson, melhor. pela sua colaboração, tá? E é isso aí, Tchau, então. gente. Tchau para Um todos, abraço, foi gente. ótimo. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.